O seu resumo mostra que o grande flagelo do Guarani, meu querido Edu Pinheiro, na partida de hoje contra um time limitadíssimo, que é esse time do Anápolis, foi os erros de finalização. Errou demais, perdeu gols feitos. E o Guarani no primeiro tempo foi bem, fez uma boa partida, mas acabou sendo prejudicado pela arbitragem porque tomou um empate num penal que não existiu. Muito bem, esse é o placar do primeiro tempo com o Guarani melhor e um Guarani que poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, feito pelo menos 3-0. Teve oportunidades assim, mas não é chutinho que o goleiro deu um tapinha, fez uma graça, não. Lances cara a cara. Para matar o jogo, não matou. E aí veio o segundo tempo, o que aconteceu? Algo parecido com aquilo que nós vimos no jogo lá de Belém contra o Paysandu. Quando o Guarani ganhava por 2-0 e voltou sem intensidade nenhuma, voltou lento, voltou errando passes, voltou jogando dentro do seu campo e trouxe o adversário para cima. O Paysandu, na oportunidade, se aproveitou bem e virou o jogo 3-2, mas tem muito mais qualidade do que o Anápolis. Hoje o Anápolis tomou conta territorialmente, empilhou um monte de escanteios, mas não teve nenhuma chance real. E o Guarani, mesmo jogando mal no segundo tempo, mesmo sem intensidade, mesmo desinteressado pelo jogo, ainda assim teve 3 grandes oportunidades. E perdeu, cara a cara. Com o Luca, né? Com esse Neto Costa, cara a cara. E aí, nós sentimos que a equipe do Anápolis, do Anápolis estava completamente desgastada, fisicamente. Correu demais para pressionar o Guarani. Subiu as linhas, dava o contra-ataque, ficou de joelhos esperando o gol do Guarani, que perdeu por falta de qualidade no acabamento, nas finalizações. E aí vem o castigo. Só que depois dos 35 do segundo tempo, quando o Anápolis perdeu a intensidade, se desgastou, o Guarani subiu um pouco as linhas e estava com o gol nas mãos, mas voltou a errar nas escolhas e nas finalizações. Nós até dizíamos aqui, se jogar um tostãozinho de bola vai fazer o gol no finalzinho. Não fez e aí comete um erro defensivo e aí a fatalidade da bola que bate no Inayan, no arremate para gol do Matheus Lagoa, ela ganha outra trajetória, encobre o Kaique França. E aí, 49, o juiz tinha pedido 4. A bola saiu e acabou o jogo. O Guarani amargando uma derrota perigosa. E que o deixa a 3 pontos, ou a 2. O Edu pode me ajudar aí, a 2 pontos. 2. Do 9º colocado. Isso. Do 9º colocado. Sempre lembrando que o que interessa é estar entre os 8, de preferência entre os 4. Mas detalhe, o Guarani perdeu uma posição. O Paysandu ultrapassou o Guarani, que foi para 5º. E o mais importante é quantos pontos os separam do 9º, que pode tomar essa vaga de um dos 8 que estão dentro do grupo dos classificados. E hoje a diferença é de 2 pontos, com 9 em disputas ainda. Futebolisticamente falando, uma irresponsabilidade, uma molecagem do Guarani que voltou morto para o segundo tempo, que ainda assim podia ter matado, foi incompetente, e aí, como diz o Muricy Ramalho, a bola puniu, e no último lance do jogo tomou o segundo gol, e amarga uma derrota contra um dos lanternas da competição, uma equipe só de intensidade, mas de baixíssima qualidade técnica. Meu queridíssimo Edu Pinheiro.